Bom dia, Paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e este é mais um estudo que eu trago aqui no meu canal de uma série de estudos que todo sábado eu trago chamado Apocalipse para Leigos, onde toda semana nós vamos falando um pouco acerca das profecias contidas no livro do Apocalipse, debaixo de uma visão pré-milenista. Lembrando sempre, né, que meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel, mas eu trago esse tipo de conteúdo para dar uma variada daquilo que eu tenho trazido para este. Então, antes de entrarmos no estudo, peço para você estar se inscrevendo no canal, apertando o sininho, comentando, compartilhando esse estudo caso você goste, não é? Então vamos diretamente ao assunto de hoje. Bem, hoje finalmente nós vamos dar conclusão acerca dos estudos das cartas de 7 igrejas do Apocalipse, né? Ao longo das semanas nós falamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje vamos falar de Laodiceia, que é conhecida por ser a igreja apóstata, a pior das 7 igrejas, não é? Que diferente de Filadélfia, que nós estudamos semana passada, não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor Jesus, recebeu apenas críticas. Então, antes de nós falarmos da igreja, né, temos que lembrar da cidade. Vamos lembrar que quando nós falamos das igrejas, né, a igreja em Laodiceia, em Pérgamo, esses não eram o nome das igrejas, e sim das cidades. Quando eu falo a igreja de Laodiceia, na verdade estamos dizendo a igreja que está em Laodiceia. As igrejas não tinham nomes denominacionais como temos hoje. E o que podemos dizer acerca da cidade de Laodiceia? Bem, Laodiceia, né, entre as 7 cidades, era conhecida como a cidade mais rica, a mais próspera. Né? Ela era conhecida por ser um centro bancário do Império Romano, né, por ter uma indústria muito bem organizada, uma grande produção de tecidos de lã negra. Né? Lá produziam-se um pó de frígia, que era usada para fazer colírio. Então era uma cidade, um centro comercial, uma cidade muito rica, muito próspera. O que significa que a igreja de Laodiceia também era uma igreja próspera. Então, antes de nós falarmos da igreja, vamos ler o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Ou seja, já começou a repreensão por parte de Cristo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu te repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Apocalipse 3, 14 a 22. Agora, vamos ver, parte a parte, o que Cristo, o que Jesus tem a dizer acerca dessa igreja, não é? Como em todas as cartas, Jesus já começa dizendo ao anjo da igreja que está em Laodiceia, né? Ou seja, quando fala ao anjo,
sempre vamos lembrar, não está se referindo a uma figura celestial, a um ser que vem do trono de Deus, e sim está falando da liderança, de um pastor, alguém que pastoreia aquela igreja. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que podemos dizer acerca disso? Este é o único lugar da Bíblia onde o Amém está escrito com letras maiúsculas. O que isso quer dizer? Amém na Bíblia quer dizer está feito, né? Assim seja. É uma palavra grega que significa amém, quer dizer, assim seja. Então, quando você faz uma oração e você termina dizendo, ó Senhor Deus, bendito seja o teu nome, seja feita a tua vontade, amém. Quando você fala amém, quer dizer, assim seja. Né? Mas no caso aqui, dessa passagem, o amém está com letras maiúsculas, que significa que este é o único lugar onde o amém parece como um substantivo próprio. Significa o verdadeiro, aquele em quem se pode confiar. Então, quando fala que Jesus é um amém, está dizendo que ele é aquele que se pode confiar, né? E isso é verdade, porque aqui fala que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o que nos remete que Jesus está sempre ao lado de Deus. Ele vê todas as coisas que o Pai faz, isso desde a criação, né? Se você lembrar lá do livro de João, capítulo 1, né? O que a palavra de Deus fala? Do princípio era o verbo, vamos lembrar que o verbo era Cristo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus e sem ele nada do que existe se fez. Ou seja, deixando claro que Jesus estava lá, no princípio, lá no início da criação do universo, né? Ajudando a Deus, contribuindo com Deus na formação dos céus e da terra. Ou seja, por isso que Jesus é chamado de o princípio, o alfa e o ômega, né? E ele dá testemunho acerca de Deus, né? E ele é o princípio da criação de Deus, estava ali no início, não é? Bem, conheço as tuas obras, aqui começa a cajadada. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse morno, frio ou quente. Mas assim que és morno, não, nem és quente, nem frio. Estou a ponto de te vomitar-te na minha boca. O que quer dizer que não é nem frio nem quente? Quer dizer que você não é nenhuma coisa nem outra. Já ouviu aquela expressão crente Raimundo, pezinho da igreja, pezinho no mundo? Com Deus, as coisas são o seguinte, se sim, não, o resto é do diabo. Ou você é de Deus ou você não é. Ou as coisas para você são positivas ou são negativas. Não tem como estar em cima do muro. Se você realmente é um crente, um cristão, uma pessoa de Deus, você tem que agir conforme a vontade do Senhor. Fazer as obras conforme a vontade de Deus. Não existe esse negócio, eu sou cristão, mas sou a favor do aborto. Eu sou cristão e mas não vejo nenhum problema na fornicação. Eu sou cristão, mas adultero. Eu sou cristão, mas você sabe, não é bem assim que a palavra de Deus tem a dizer. Não. Deus quer que você tome uma posição. Ou você é ou não é. Né? E Jesus ainda fala, quem dera se fosse frio ou quente. Por quê? Porque o quente está sempre, é aquela pessoa, o crente que é quente, é aquela pessoa que está com o coração sempre aquecido com o Espírito Santo. É aquela pessoa que está sempre junto do Senhor. Ou seja, se você é quente, você está junto de Deus. E se é frio, Cristo pode cuidar, Cristo pode se aproximar. Não é aquela pessoa que está fria da fé. Jesus pode aquecer o coração. Agora o morno não. O morno é meio para lá, meio para cá, né? Uma hora está com Deus, outra hora não está, né? Então assim, e o que Cristo fala? Que eu te vomitar-te-ei. O interessante é que em Laodiceia existia uma coisa que os romanos construíram chamada aquedutos. Em Laodiceia não existia rios, ou lagos, ou fontes, né? A água chegava a Laodiceia através de umas estruturas conhecidas como arquedutos, que com certeza você já deve ter visto em algum filme, né, falando do Império Romano. Era tipo umas pontes, né? Era tipo umas pontes, e por cima dessas pontes as águas iam descendo, desde lá do início, ia passando até chegar às torneiras. Com isso, quando a água chegava na cidade, ela estava o quê? Ela estava morna, não é?
tão morna quanto a água que sai do seu chuveiro. E o que acontece quando você bebe água morna? A sua vontade de vomitar. A mesma coisa que Cristo fala. Porque você não é nem frio, nem quente, estou pronto a te vomitar na minha boca. E nós sabemos que essa não é a vontade verdadeira do Senhor Jesus. A vontade verdadeira de Cristo é que você se aqueça na tua presença, se aqueça no Espírito Santo. Tenha um coração aquecido, né? Como nós metodistas costumamos dizer, né? Então, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu um infeliz. Aquela que aqui está falando de uma outra tradução, mas eu vou pegar aquela que está, aqui está escrito numa linguagem, aqui está escrito numa outra tradução. Vou pegar a versão que está na minha Bíblia, né? Então, como dizes, sou rico e estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabe que é um desgraçado, eu gosto dessa versão aqui, um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Eu gosto dessa versão mais do que a outra aqui, por quê? Porque mostra que Jesus está pegando pesado, sabe? Sabe quando você tenta falar com o seu filho, repreende, o seu filho não te dá ouvidos, aí você até coloca no castigo, mas o moleque continua a aprontar? O que o pai faz quando o seu filho não está a fim de obedecer? Você vai para a vara, não é, cara? Já tentou colocar de castigo, já tentou conversar, já pôs de castigo, já fez de tudo, o garoto continua aprontando, você vai e usa a vara. Não com o intuito de machucar, ou ferir, ou ser violento, mas sim com o intuito de fazer com que esse garoto se corrija, se conserte. E é exatamente por isso que eu gosto mais dessa versão, porque Jesus está pegando pesado com essa igreja, né? Está reprimentando, está dizendo aqui, ó, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Por quê? Por causa da riqueza que os laodicenses têm. Tem muitas pessoas que acham que ter a bênção de Deus é você ter 2, 3 carros da garagem, é ganhar um salário de mais de 10 mil reais, é você ser rico. A bênção de Deus não é isso. A bênção de Deus não é material. O material é apenas uma maneira de mostrar que você que Deus tem de mostrar que você é uma pessoa próspera pelo seu trabalho. Mas a verdadeira bênção é espiritual. É você, mesmo você sendo uma pessoa humilde, mesmo você estando desempregado, mesmo você estando com vários problemas, né, de saúde e outras coisas, você ainda tem paz, né? Isso me lembra até um pouco da minha mãe, que minha mãe morreu de pancreatite. Sofreu durante todos os meses que aquela doença atacou ela. No entanto, ao morrer, as pessoas que olhavam para minha mãe, né, ela não via um olhar de sofrimento, não via uma expressão de sofrimento do rosto dela, e sim via uma expressão de paz. As pessoas diziam que parecia até que minha mãe estava dormindo. Por quê? Porque minha mãe tinha uma fé do Senhor Jesus. E eu estou falando isso porque isso é verdade. Tem muitas pessoas que têm tudo. Tem dinheiro, tem fama, tem riqueza. Mas, no entanto, eu já ouvi falar de casos de artistas, atrizes, empresários, né? Pessoas famosas que acabam tirando a vida, acabam se suicidando. Por quê? Porque tinham tudo. Me lembra até uma atriz muito famosa, chamada Leila Lopes, eu acho que era o nome da mulher. Mulher tinha mais de 50 anos, era linda, mulher bonita, reconhecida. Mas uma mãe foi encontrada morta, se matou com uma carta dizendo, não estava aguentando mais. A pessoa tinha tudo, mas não tinha a paz de Deus. Enquanto existem outras pessoas que podem passar a pindaíba que está, mas está na presença do Senhor, é rica na presença de Deus. Então é importante você ter isso. Não adianta você ter o mundo inteiro e perder a tua alma, como Cristo fala. Por isso que Jesus fala, você fala que é rico, mas na verdade você é o quê? Mas não sabe o que é um desgraçado. Desgraçado não é um palavrão. Desgraçado quer dizer fora da graça. Um desgraçado, miserável, pobre, cego, ou seja, você não enxerga as coisas que Deus está fazendo na tua presença, e nu, despido da glória de Deus, né? Tem muito crente que está indiferente
as coisas do Espírito Santo, está indiferente ao sofrimento do teu irmão, indiferente às coisas que estão ao seu redor, porque acha que é uma coisa e sendo que é outra. Está morno, não é nem quente nem frio, acha que é rico, mas é pobre, miserável, cego, nu e desgraçado. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, né? Quando fala ouro refinado, né? Quando nós sabemos que o ouro vem uma matéria bruta, ele está cheio de impurezas. Quando você aquece o ouro, você tira toda a impureza e o ouro se torna puro, né? Quanto mais puro for o ouro, maior é o seu quilate, maior é o seu valor, né? Jesus está falando assim, não deixe de lado essa riqueza que essa cidade está te oferecendo. Compre a riqueza que vem de mim, Jesus está falando, né? Ouro provado no fogo do Espírito. Para que se enriqueça, e vestes brancas para que se vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Laodiceia era conhecida por produzir um tecido de lã escura, muito bonito, muito fino, comprado pelos nobres, né? Mas Jesus fala, não compre essa lã negra, compre o meu tecido que é branco. Eu já falei aqui, branco na Bíblia significa poder, glória, santidade, pureza. Jesus está falando, se revista de mim, revista-se da minha presença, né? E unja os olhos com colírio para que vejas. A cidade de Laodiceia também era conhecida por um centro acadêmico, né? Uma faculdade de medicina lá, onde produziam algo chamado de pó de Lídia. O que era esse pó? Era um pó usado para a fabricação de colírio, né? Sabe aquele colírio que você, às vezes, pinga do olho para acabar com algum problema visual? Colírios existem desde a antiguidade, e Laodiceia produzia esse colírio. Mas, no entanto, Jesus aconselhava, compre desse colírio de mim. Vamos lembrar que Jesus falou que a cidade era cego, né? Era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, né? Ou seja, o nu referente ao tecido branco e cego referente à sua cegueira espiritual, né? Provocada pela falsa prosperidade, a falsa sensação de prosperidade que essa cidade via, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ou seja, e é bom que Jesus tenha colocado isso. Vamos lembrar que Jesus até esse momento só deu cajadada da igreja de Laodiceia, né? E às vezes nós achamos que porque estamos recebendo só reprimenda, porque, meu pai só grita comigo, quer dizer que meu pai não me ama, minha mãe só me bate, quer dizer que minha mãe não me ama, não, quer dizer que eles estão te corrigindo, né? Aquele seu amigo que às vezes você está com raiva de, o cara não precisava ter falado dessa maneira, às vezes ele falou dessa maneira porque ele gosta de você, porque ele se preocupa com você. Jesus fala, eu repreendo e castigo a quem eu amo. Por quê? Porque Jesus quer que você preste atenção, né? Quer que você olhe, eu estou passando esse sofrimento aqui, mas talvez esse sofrimento que você está passando é o que você está precisando para voltar os seus olhos para Deus. Você já tentou de tudo, humanamente falando. Já tentou de tudo. Né? Já tentou a questão financeira, da saúde, já procurou médico, já procurou ajuda psiquiátrica, já procurou ajuda dos seus amigos, já tentou se consolar dos braços de uma mulher, já tentou todo tipo de terapia e nada. Mas às vezes é esse o momento que você tem que olhar para Deus e falar, é daqui de onde me virá o socorro, né? É aquele versículo, eis que olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus. Às vezes esse momento difícil que você está passando é o que Deus colocando para você ver que Ele pode tratar suas feridas e cuidar dessa situação que você passa. Né? Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Lembra daquele arrependimento lá de Filadélfia? Onde Jesus fala para os lá de Éfeso, onde Jesus falava, entendeu? Arrepende-te e volte lá atrás, né? Deus sempre fala para você quando você está errado, quando você está em pecado, quando você desvia dos caminhos de Deus, Deus às vezes fala para você, arrepende-te, olha onde você errou, volte atrás e recomeça do zero.
Às vezes você precisa disso para voltar-se para o Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa e eu com ele e cearei e ele comigo. É importante Jesus falar acerca disso, porque vamos lembrar que a fé cristã veio da fé judaica, né? E da tradição judaica, só se comia da casa de alguém as pessoas que eram íntimas. Então, se eu tenho a minha família, meus amigos, tenho minha família, tudo reunido numa mesa, se bater alguém da minha porta, que é um grande amigo meu, uma pessoa íntima, que eu tenho como irmão, com certeza eu vou convidá-lo, ele entra e fala, venha e coma comigo, não é? Uma mostra e fala, você faz parte da minha família, né? E com certeza, você tem esse tipo de relacionamento com alguém, não é? Eu tenho amigos que já me convidaram para comer na casa deles, e eu também já convidei um ou outro para comer na minha casa. Isso mostra intimidade. Jesus está falando, eu quero ter intimidade com você, não é? Isso até me faz lembrar da história de Davi, que Davi era muito amigo de Jonatas, e eles fizeram uma aliança de um cuidar da descendência do outro. Depois de anos que Davi estava no trono, né, Davi se lembrou de Saul, de Jonatas, e perguntou, existe alguém da família de Saul da qual possa mostrar benevolência? Aí falou, tem um rapaz chamado Mefibosete, que era filho do seu amigo Jonatas, e que mora numa cidade chamada Lodebar, que era a cidade mais miserável de Israel. O que Jesus falou? Vá lá e mande chamar o Jonatas, o Mefibosete. Quando trouxeram o Mefibosete, que era um garoto fraco, coxo e pobre, mendigo, Davi falou, a partir de hoje tudo que pertencia ao seu avô Saul pertencerá a você, e você vai comer na minha mesa todos os dias. É assim que Jesus trata aqueles que amam. Vamos lembrar, Jesus chamou os laodicenses de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Fisicamente era essa a situação de Mefibosete. E Davi trouxe Mefibosete para viver com ele no palácio. A mesma coisa Jesus está falando. Arrepende-se, que eu quero trazer você para viver no reino dos céus comigo. Ao vencer, lhe concederei que se assente comigo do meu trono. Ou seja, a referência do versículo anterior está falando que se sente comigo do meu trono. Né? Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É claro que Jesus não está falando, vai ter o meu trono aqui, você vai sentar aqui no meu colo, ou vai sentar no mesmo trono que eu, dividindo a minha majestade. Não, a glória de Deus é indivisível. Quando Jesus quer dizer isso, quer dizer que você vai fazer parte do meu reino. Eu te exaltarei, eu vou te glorificar, eu vou te exaltar diante das pessoas. É isso que Jesus está falando. Quando você está numa situação de desgraça, quando você é uma pessoa, aquele crente morno, quando você é aquela pessoa que realmente é como Laodiceia era, e se você se volta para o Senhor, Deus está te dando a oportunidade, quando Ele te repreende, de você voltar-se para Ele e se tornar um crente de verdade e ter comunhão com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse versículo aí é falado em todas as outras igrejas. Quando fala quem tem ouvidos, né? O que Jesus está falando? Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Hoje pode ser o dia que Deus vai mudar a sua vida e a sua sorte. E de um crente morno, miserável, desgraçado, cego e nu, você pode se tornar um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da comunhão com o Pai, e um homem apto a estar no reino do Senhor. Bem, finalmente terminamos aqui o estudo das 7 igrejas, não é? Estudo demorado, não é? Essa vai ser a 15ª aula do Apocalipse para leigos, e metade dela foi só sobre as 7 igrejas. Semana que vem, finalmente vamos entrar no capítulo 4, né? Falando acerca da visão que João tinha do trono de Deus. Bem, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Muito obrigado. Espero que até aqui, se você está me acompanhando nesses vídeos, que esse estudo possa estar sendo uma bênção para você. Muito obrigado por ter me acompanhado.
fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje, desse sábado, abençoando você e toda a sua família. E shalom.